sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. O Evangelho de hoje fala-nos de um jovem rico, que além de rico, era governador também de alguma região. Era uma pessoa importante. E além de ser uma pessoa importante, era um homem bom. O jovem rico de hoje não é um homem mau. Cristo reconhece que ele é cumpridor, ele é vigilante, ele é zelador pelo cumprimento dos mandamentos de Deus. Bem, mas ele chega junto de nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo e diz-lhe, bom mestre. E pergunta o que é que ele pode fazer, enfim, para ser melhor do que era. E o Senhor, nosso Deus, Salvador Jesus Cristo, realça o facto de ele, o jovem rico, o tratar por bom mestre, dizendo, bom é só Deus. Cristo não faz isto por acaso, o Senhor não faz nada por acaso. Foi para que todos entendessem, o jovem rico também entendesse que Cristo tinha entendido, que ele de alguma forma tinha reconhecido em Cristo o próprio Deus. Bem, estou-vos a dizer isto para algo que vos irei dizer a seguir. Por isso é que eu realço este pedacinho do início do Evangelho. Mas o jovem rico põe esta questão e o Senhor diz-lhe, mas olha, então cumpre, o que Cristo lhe diz é cumpre os mandamentos de Deus. Ama a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, toda a tua, enfim, todo o teu empenhamento, todo o teu ânimo, todo o teu amor. Ama o próximo como a ti mesmo, não levantes falso testemunho a ninguém, honra teu pai, tua mãe, e por aí fora, é o que Cristo lhe diz. Bem, e o jovem rico responde, Senhor, mas eu já faço isso tudo, eu já fiz tudo isso, eu cumpro, eu faço, isso que me dizes para eu fazer, eu já faço, eu já fiz. E Cristo não encontra no jovem rico um mentiroso. O jovem rico está a falar a verdade. O jovem rico está a falar a verdade, realmente ele é cumpridor. Ele cumpriu e cumpre. Ele cumpriu e cumpre os mandamentos de Deus. E o jovem rico poderia ter ficado por aqui, mas ele quis ir mais longe. De alguma forma o jovem rico achava que havia algo que lhe faltava fazer, só que não pensou que o que faltava fazer era exatamente aquilo que ele não tinha disponibilidade para fazer. E quando ele pergunta a nosso Senhor Jesus Cristo, que mais posso eu fazer para herdar o reino dos céus, o Senhor diz-lhe, olha, pega nos teus bens, pega nos teus tesouros terrenos, pega nas tuas riquezas e entrega, distribui, dá tudo aos pobres. E neste momento, amados irmãos e irmãs, o rico arrepiou o caminho, isto é, como o caracol, encolheu-se e meteu-se dentro da conchinha como o caracol. Lamentou amargamente ter perguntado ao Senhor nosso Deus e Salvador Jesus Cristo o que é que poderia fazer mais para a sua salvação. Nesse momento ele preferiria não ter perguntado nada, mas ele perguntou e Cristo disse-lhe tudo. Disse-lhe até que se ele desse tudo aos pobres, Cristo teria um tesouro no reino dos céus para ele. Ele, jovem rico, iria herdar um tesouro no reino dos céus, mas vê, um tesouro no reino dos céus, uma coisa que eu não vejo, uma coisa que eu não tenho, uma coisa que eu não toco, uma coisa que eu não tenho em minha casa e para lá não a levo. Então melhor que eu sou rico. Não. O meu tesourinho, este que eu já conheço, as minhas herdades, as minhas contas, os meus ouros nos cofres, por aí fora, eu sou rico. Não vou afastar-me do meu tesouro. Então o rico, amados irmãos e irmãs, aparece neste período da Quaresma, que esta Quaresma, antes do Natal, que antecede o Natal, não é por acaso. A Igreja e os santos padres da Igreja, homens e mulheres, não fazem nada por acaso. Porquê que não fizeram nada por acaso? Como o Evangelho de hoje podia estar em julho, ser lido nessa altura, ou em janeiro, fevereiro, porque o Espírito Santo está presente e inspira todos os homens e mulheres santos e iluminados pelo Espírito Santo da Igreja. Por isso nada acontece que não seja para acontecer em função do momento crucial em que é necessário que aconteça. Então, o Evangelho do jovem rico acontece hoje, uma semana depois do início da Quaresma, precisamente para nós percebermos que Deus não quer
pessoas boas. Bem, cuidado com as palavras e com aquilo que interpretais do que eu digo. Então quer maus? Não. Mas não quer pessoas boas apenas. O jovem rico era um homem bom, mas vede, o facto de ele ser um homem bom não o conduziu ao reino dos céus. Ele voltou para casa como? De costas viradas para Cristo. À medida que ele se aproximava de sua casa e do seu tesouro terreno, mais ele se afastava do Mestre. Mas ele era um homem bom. Mas o Verbo de Deus, Cristo, nosso Senhor, segunda pessoa da Santíssima Trindade, encarnado no ventre de Maria, Santíssima Nossa Mãe, Cristo, Verbo encarnado, o Verbo de Deus, não encarnou para que fôssemos todos bons, ou para que os bons fossem a consequência do crescimento e da passagem dos que são maus ao estado de bondade. O Verbo não encarnou para que os maus deixem de existir e sejamos todos muito bons e bonzinhos, como o jovem rico. O Verbo encarnou para ressuscitar os mortos. Foi para isso que o Verbo de Deus encarnou, para ressuscitar os mortos. Porque vejam, se o Verbo não tivesse encarnado e não tivesse vencido a morte e não tivesse Cristo ressuscitado dentre os mortos e Ele próprio ressuscitado os mortos, o que é que adiantava? Eu, ou cada um de vós, ou cada um de nós, sermos bons. Não adiantava de nada. Seríamos eternamente bons, mas nenhum destes bons, homens e mulheres, boas pessoas, como o jovem rico, entraria no reino dos céus. Porque a morte não estava vencida. Então, o convite que hoje Cristo faz ao jovem rico é para que ele seja homem de um amor só. Homem fiel. Não adulto, não um homem de várias paixões. Só há uma paixão que Deus aceita, comporta e convida a que tenhamos. É a paixão abrasadora do nosso amor por Ele, nosso Deus. É o único por quem é legítimo termos um amor apaixonado. Mas o jovem rico tinha uma paixão grande neste mundo. Uma paixão que o desordenava do seu encontro com Deus. Ele era apaixonado pelo seu dinheiro. Ele era apaixonado pelos seus tesouros. O amor que ele tinha por Deus era muito pequeno comparativamente com o amor, esse sim, grande e forte, que ele tinha pelos seus mielheiros, pelas suas terras, pelos seus palácios, pelo seu prestígio, pelo seu poder. Essa era a paixão do rico. E cada um de nós, neste mundo, amados irmãos e irmãs, vamos tendo também as nossas paixões. Uns têm a paixão do dinheiro, outros da luxúria, outros do prestígio pessoal, outros do protagonismo, para que todos aplaudem, batam palmas, e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora. Todos nós temos paixões neste mundo, e não deveríamos de tê-las. Nós deveríamos ter uma só paixão, que é o Senhor, nosso Deus, e o amor de Deus. E o que Cristo convida o rico a fazer é deixar essa paixão mundana, humana. É que o Cristo se despoje, que o rico se dispa. O que Cristo quer é que o rico fique nu de tudo o que é deste mundo. Que ele queira apenas o seu Criador. Apenas o amor de Deus. É este o convite que o Senhor, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, lhe faz quando diz: vai e vende tudo o que tens e dá tudo aos pobres. Não diz: joga tudo o que tens num barranco, num buraco. Não. Que aquilo que tu tens seja proveitoso para alguns. Isto é, ajuda os teus irmãos. Mas dá tudo. Cristo e Deus não pedem a cada um de nós nesta extensão. A maioria de nós, visivelmente, não vem nenhum anjo diante de nós ou buzinar os nossos ouvidos, dizermos tal coisa. É verdade que não. Mas o convite que o Senhor, nosso Deus, Salvador Jesus Cristo, faz ao jovem rico é um convite igual para todos nós. Todos nós, à dimensão, não do nosso tamanho. Deus não nos vê na dimensão da nossa altura. Deus não leva em consideração o nosso peso. Deus não leva em consideração sequer se somos muito bons ou se somos muito maus. Repito, Deus não leva em consideração se somos muito maus ou se somos muito bons ou muito bons e muito maus.
O Senhor leva em consideração se queremos mudar. O jovem rico não era mau, era bom, mas não foi suficiente para ser santo. Ele era só bom. E ser só bom não chega, porque só os santos entram no reino dos céus. Os santos e as santas. Os bons e as boas mulheres deste mundo não entram no reino dos céus. Só os santos e as santas. E o convite que Cristo faz ao jovem rico é: ser santo como eu, teu Deus, sou santo. É isto que o Senhor convida. A igreja, amados irmãos e irmãs, não é um convite à prática da moralidade ou da ética. Que é isto? O que isto quer dizer? Moralidade e ética. Não convite a que façamos as coisas corretamente neste mundo. Eu vou-vos dar um exemplo. Deus, Nosso Senhor, não vem na sua boa nova, na revelação, falar de coisas ideológicas, do que era bom a humanidade fazer, do que era bom termos como comportamento, de como era bom vivermos uns com os outros. Não, ele vai dizer como é que é agir comigo, vosso Deus. É um repto, é um desafio ontológico, ou seja, é um desafio de fundo. E voltando à questão moral e ética, e porquê é que eu chamo, porquê é que eu vos falo da moralidade e ética? Porque hoje nós falamos muito, há que ter comportamentos morais, é muito importante a ética, termos comportamentos éticos. Já ouviram na televisão, jornalistas, conferências, enfim, por aí fora, eventos televisivos, em que é muito importante termos comportamentos morais e éticos. Pois eu digo, não é. Isto não quer dizer que a igreja é imoral. A igreja não é imoral, nem é moral. A igreja é ascética e mística. E já lá vai. Então, se nós fôssemos, vendo bem, se fosse importante para a nossa salvação termos comportamentos morais e éticos, eu vou-vos dar um exemplo. Seríamos ultrapassados, possivelmente, muitas vezes, por exemplos melhores do que o nosso, que somos cristãos. Um ateu, meu amigo, imagina que eu possa ter ou algum de vós possa ter um ateu, homem ou mulher, vosso amigo, que nunca vos mente. Já imagina, sabem que é um ateu? Um ateu, um homem que não crê em Deus, não acredita em Deus, não acredita no reino dos céus, não acredita na encarnação do Verbo, não acredita absolutamente em nada, não acredita na igreja. Um ateu não precisa de sacramentos, um ateu ri-se, muitas vezes todos nós. Mas há ateus, eu conheci alguns, que não mentem. E temos irmãos ortodoxos que nos mentem. Temos ateus, podemos ter ateus que não creem em Deus, que não roubam. E temos irmãos ortodoxos e irmãs que nos roubam. Pode acontecer. Bem, então, moral e eticamente, quem é que é melhor? O ateu ou o ortodoxo que rouba? Ou o ateu que fala a verdade e não rouba? Claro, do ponto de vista ético e moral, o ateu toma a dianteira sobre o ortodoxo. É um exemplo, diríamos, quase de cristianismo. Ele não crê em Deus, mas comporta-se melhor moral e eticamente do que um ortodoxo. Então, amados irmãos e irmãs, se isto fosse verdade, bastava sermos bons, não mentirmos, não roubarmos, sermos muito bonzinhos, íamos todos para o reino dos céus. Mentira! Não entraremos no reino dos céus só porque somos bons. Ou ética e moralmente irrepreensíveis. Temos que ser mais do que bons, temos que ser santos. O ortodoxo às vezes é mentiroso e rouba. E o ateu, deste exemplo de hoje, é sério, se a falar a verdade não rouba nunca. Sim, mas o ortodoxo mauzinho, eticamente reprovável, moralmente desprezível, ele de repente tem tudo para mudar e deixar de mentir e deixar de roubar. Então, é aquilo que eu disse há pouco, entra em algo que a igreja é. A igreja que não é ética nem moral, é ascética e mística. Então, ela, ortodoxo, que mente, que rouba, mas acredita em Deus. Ele crê que é necessária a igreja. Ele crê que precisa da salvação. Ele crê que tem de ser santo. Ele crê que o Espírito Santo é importante na sua vida. Só que é indolente. Só que é preguiçoso, que acontece connosco ao longo da nossa vida.
Temos também as nossas paixões neste mundo e vamos, mesmo acreditando que Deus é Deus e que sem Ele não entraremos no reino dos céus, ainda assim nós vamos limpando o pó e invernizando as nossas paixões deste mundo. O que é que são as nossas paixões? Os interesses que nós temos neste mundo. E é mau termos alguns interesses? É. Se é mau termos alguns interesses? Sim e não. É mau se cada um dos interesses que nós temos for maior do que o interesse que temos por Deus. É mau amarmos nesta terra se os amores que temos nesta terra forem superiores aos amores que temos por Deus. É bom amar nesta terra. É bom termos também respeito por algumas coisas desta vida ou por todas. É bom também cuidarmos de algo, das estruturas que fazem parte da sustentabilidade da nossa família. Sim, se acima de tudo a nossa sustentabilidade, antes, durante e depois, for o próprio Deus. Se tudo aquilo que trabalhamos para conquistar, em cada um desses momentos em que os nossos pés, as nossas mãos, a nossa boca e os nossos olhos se movimentam, olham, escutam o que é necessário conseguir para melhorarmos a nossa vida, sempre Deus estiver presente nos nossos pedidos, nos nossos pensamentos, nas nossas orações, nos nossos apelos. O convite, queridos irmãos e irmãs, que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, hoje no Evangelho, faz ao jovem rico, é aquilo que na Igreja, é uma palavra teológica que não conheceis, a Igreja chama de apelo teantrópico, theantrópico. Deus e o homem, isto quer dizer. O apelo teantrópico é quando Deus convida o homem que junta a minha vontade à vontade dele, nosso Deus. Então há uma sinergia, há um encontro de vontades. A minha vontade humana que se encontra com a vontade do meu Criador. É isto que se chama comunhão teantrópica, a comunhão entre o homem e Deus. O homem, queridos irmãos e irmãs, voltando ao princípio para concluirmos daqui a bocadinho, o homem não foi criado por Deus para ser bom. Retenham isto que vos digo. O homem e a mulher não foram criados por Deus para sermos bons, mas para sermos santos e santas. O homem e a mulher não foram criados apenas para que nos relacionemos entre nós. Deus não nos criou apenas para que nos conheçamos a todos, gostemos todos muito uns dos outros e nos sintamos todos muito bem. E pronto, e vamos envelhecendo e indo para o túmulo, caindo no esquecimento. Porque os que ficam cá, nesta vida, não gostam de túmulos. Ninguém gosta de túmulos. E como não gostamos dos cemitérios, não gostamos dos túmulos, nós esquecemos facilmente os que já morreram. Já devem ter ouvido muitas vezes pessoas dizer, perguntamos nós, então como é que tu vais, filha? Como é que tu vais, filho? Como é que tu vives? Vou vivendo como Deus quer. Ouviram isto milhares de vezes, não é? Cá vou andando, vou vivendo como Deus quer. Não, vou vivendo como eu quero, como eu decidi. Não é como Deus quer. Se eu vivesse como Deus quer, eu seria santo e santa. Eu não voltaria as costas a Deus como o jovem rico de hoje. E isto de vou vivendo como Deus quer, não. É uma panaceia, é uma neblina, é um fumo que lançamos sobre aqueles que nos fazem essa pergunta, para continuarmos a ser a mesma coisa que o jovem rico foi, era e continua a ser. E nós também, como não queremos mudar nada na nossa vida, ainda vamos enganar os nossos irmãos e irmãs, dizendo, vou vivendo como Deus quer. Isto é um engodo, é um engano. Estou a enganar o meu irmão e irmã para que ele pense que eu vivo assim porque Deus quer que eu viva assim. Não, eu vivo assim porque eu quero viver assim. O jovem rico podia ter aceitado o convite do Senhor nosso Deus, mas ele tinha que se desprender de todo o que ele tinha. E nós também pecamos, queridos irmãos e irmãs, dessa enfermidade, desse mal. Nós sempre queremos, nem que seja a última batata que está escondida, ninguém sabe que eu tenho, mas eu tenho, eu conheço, aquela batata é importante para mim. E aquela batata pode ser o que me impede de entrar no reino dos céus. A batata é um exemplo para todas as coisas às quais nos apegamos neste mundo, entendem? Então, queridos irmãos e irmãs, irmãs, irmãos, irmãs, irmãs, irmãos e irmãos, outra vez, para decorarmos, para fixarmos. O que é que eu disse? Deus não quer que sejamos apenas bons.
Quando eu digo que Deus não quer que sejamos bons, eu disse, Deus não quer, mas dá a impressão que quer que sejamos maus. Não! Quer que sejamos mais do que bons. Deus quer que sejamos santos e santas. Foi aquilo que eu disse. Segundo ponto que devemos de reter, guardar, preservar, não esquecer na nossa cabeça, no nosso intelecto e no nosso coração. O Verbo de Deus encarnou não para que sejamos boas pessoas, para que os maus se transformem em bons. O Verbo encarnou para ressuscitar os mortos. O Verbo encarnou para nos abrir os portões fechados por Adão, os portões do reino dos céus, que Adão fechou. Quando Adão fez o que o jovem rico fez, com Deus no Evangelho de hoje, quando Adão fez isto e se afastou do amor de Deus, e a paixão da sua vida não foi mais Deus, mas outras paixões, ele perde tudo o que ele tinha, ele é expulso do Éden. Nós não sabemos o que é que aconteceu ao jovem rico de hoje, nós não sabemos se ele continua a ser rico, se ele viveu até à sua velhice, se ele fez maus investimentos e perdeu os seus bens, mas sabemos o mais importante, ele tinha uma prioridade superior ao seu Criador. Então que nós não sejamos, queridos irmãos e irmãs, homens e mulheres ao nível de sermos bonzinhos. A bondade só, a bondade sem Deus, a bondade sem a virtude, amados irmãos e irmãs, não serve para nada. A bondade sem a virtude não serve para nada. Porquê? Porque a virtude é um dom de Deus. Eu sou virtuoso porque Deus me dá o dom de o ser. Se eu buscar encontrar a virtude. Como é que eu sou virtuoso e encontro as virtudes? Como é que eu sou virtuoso como Deus? Por tendo comportamentos morais e éticos? Não. Isso só faz de mim uma pessoa má ou uma pessoa boa. Não. Eu consigo ser virtuoso e alcançar algumas ou muitas ou todas aquelas virtudes que Deus me convida e me dá para eu viver. Se eu, em vez de aceitar ter comportamentos éticos e morais, tiver comportamentos, passar eu a ter comportamentos ascéticos e místicos. O que é isto da ascese, do ascetismo? É o desprendimento. E não falo apenas dos ascetas, daqueles anacoretas, dos ermitas, dos staretas, não, esses são exemplos muito longínquos para nós, comunidade que vive no mundo, não. Ascetismo tem a ver com desprendimento, tem a ver com arrependimento. Não há ninguém que queira encontrar algumas das virtudes que ainda não possui, que não se assuma pecador. Quando eu me reconheço pecador, eu aceito que é obrigatório arrepender-me. E arrepender-me da vida que eu levava, arrepender-me das coisas que eu tinha, das coisas como eu as vivia. Então, o ascetismo é um campo geográfico ou místico onde a minha alma e o meu corpo se situam e eu paro e vejo que tenho que mudar de rumo. E vou pelo caminho do ascetismo. O caminho do ascetismo conduz-me ao arrependimento. O arrependimento não é apenas estar diante do bispo ou do padre, diante do ícone de Cristo e debitar, vomitar os pecados que fizemos. Isso é muito pouco. Isto está ao nível de ser bonzinho. Eu cometi muitas asneiras, agora chego junto de Cristo, está ali o padre que me ouve, pronto, e eu depois, Senhor Padre, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, dê-me a absolvição da igreja. E o bispo ou o padre, na maioria das vezes, dá, por amor. Mas arrependimento não significa apenas eu reconhecer intelectualmente que pequei, pedi os pecados, resolvi o meu assunto e ponho-me a andar. Parto para a próxima paixão da minha vida. Não. Arrependimento significa viver aquilo em que consiste o próprio arrependimento. Arrependimento significa purificação interior. Quando eu me arrependo, eu reconheço as manchas que toldavam, que sujavam, a lama que me enlameava, o fumo que impedia o meu rosto de ser cristalino. Quando eu me arrependo, eu tenho que viver o próprio arrependimento. E se eu reconheço que sou pecador e vivo como? Vivo com lágrimas. Não posso viver sorrindo o arrependimento. O arrependimento não é um peso, mas é um corte com a vida antiga, anterior, que eu levava e aquela que eu quero levar a seguir. Isto é o arrependimento dos pecados, amados irmãos e irmãs. E a partir do momento em que eu me arrependo neste contexto do que consiste o arrependimento, eu aproximo-me do momento em que o Senhor me concede o dom de ser virtuoso. E quando eu alcanço algumas das virtudes, uma das virtudes é a bondade, outra virtude
é o amor, a maior de todas. Outra virtude, capacidade de perdoar. Outra virtude, a generosidade. Mas tudo isto são dons de Deus. Ninguém é generoso sem Deus. Somos interesseiros e farsantes da generosidade sem Deus. Fingimos que somos generosos, como diz o ditado, damos um chouriço para recebermos um porco gordo. Esta é a generosidade não virtuosa sem Deus. Entendem? Então, todas as virtudes são o dom de Deus. Então, nós, pouco a pouco, começamos a ser generosos, a perdoar, a amar, a estarmos presentes, como Cristo está presente a todos nós, na dimensão exata do amor de Deus. Não somos mais presentes ou não amamos mais à dimensão de sermos bonzinhos ou boazinhas. Amamos à dimensão cada vez mais do amor feito chama. Sabe o que é uma chama gigante, como uma das fogueiras? Imagina uma fogueira com 1 quilómetro de altura. O nosso amor devia ser como uma chama que chegasse da terra às nuvens, pelo menos, já não digo ao céu. É para isso que o Senhor nos convidou. Para queimarmos de amor todas as doenças deste mundo. Já viram que quando às vezes temos uma ferida, vocês já viram em filme, certamente, na Idade Média, não havia, enfim, as máquinas que hoje existem nos hospitais, nem os conhecimentos clínico-médicos. Então, punham um ferro no braseiro, não é? E ficava incandescente, põem um osso aqui, um pedaço de trapo na boca da pessoa, porque ela vai gritar e vai desmaiar, e punham o quê? Punham aquela coisa quente em brasa para cauterizar, para cicatrizar na hora a ferida, para que depois não houvesse infecção, não é? Então, quando o nosso amor é assim, na medida do amor de Deus, o nosso amor cauteriza, isto é, cicatriza a falta de amor dos outros. Cicatriza a falta de generosidade. De repente as pessoas passam por nós, nem ouviram a nossa voz, mas só porque passaram junto de nós, respiraram como nunca haviam respirado. De repente passam junto de nós, avançam 20 metros e olham para trás. Mas por quem é que eu passei? Não conheço aquele rosto, não conheço aquele nome, mas olhei para trás. E depois pergunta-se ela própria, porque é que eu olhei? Porque passou amor de Deus. Passou o amor de Deus por mim, na rua, trajado como um ser humano. Mas era o próprio Deus que passou. É isto que os padres da igreja, homens e mulheres, vivem. É este o amor que o Senhor convidou o jovem rico a viver. É este o amor que Cristo nos convida a viver. Então, não sejamos maus, mas também nos serve de pouco sermos bons. Sejamos santos e santas. Isso sim. E tenhamos a certeza que o Senhor nosso Deus veio ao mundo, encarnando, assumindo o quase nada do nada que nós tínhamos, que era só a miséria humana, não para sermos bons, mas para ressuscitar os mortos. O Senhor veio para nos abrir a porta, o portal, o caminho, para nós, lá perdidos, no meio dos comportamentos éticos e morais deste mundo, perdidos no meio das paixões, como esta do rico, perdidos no meio de todas as coisas que fingimos que são boas para a nossa vida, só para nos desculpar, vivo assim, porque Deus quer. Deus veio para nos dizer que não vale a pena enganarmos-nos a nós próprios. A Ele não enganamos, claro, Ele é Deus, está presente a tudo, desde toda a eternidade e por toda a eternidade. Então o Senhor veio para nos abrilhantar, veio pôr luminária, sabe que é aqueles candeeiros públicos que dão luz nas estradas de Alcatrão? Deus veio pavimentar o nosso caminho, e o pavimento é o amor do sangue vertido por Ele na cruz. Esta é a estrada que nos conduz ao reino dos céus, em cima da qual podemos e devemos pôr os nossos pés, porque o sangue de Cristo que Ele pôs na estrada que nos conduz ao reino dos céus é um sangue vivo, de um Deus que ama abrasadoramente. E esta estrada está iluminada pela compaixão de Cristo, nosso Senhor, nosso Deus, por todos nós. As luminárias, as luzes que Ele pôs nesta estrada de sangue dele que nos entregou a nós. Estas luzes ao longo dessa estrada ensanguentada que vai da cruz terrena ao céu. Essas luzes são a compaixão do próprio Cristo. A
A compaixão é o momento em que Cristo sofre connosco. Quando Ele sente a nossa dor e vive a dor que nós vivemos nele próprio, como nós a vivemos, sentindo-a até mais fortemente do que nós. Porque Ele sabe que nós não temos força para suportar tantas vezes os sofrimentos que nos atingem na nossa vida. O Senhor sabe que somos fracos, até para querermos amar. Cristo sabe que somos ausentes da vigilância que deveríamos ter e não temos. E quando podemos ser vigilantes, ser vigilante significa estar atento. Nós fingimos que não somos capazes. Porquê? Porque quando eu estou atento, eu vejo melhor do que quando estou desatento. Não vai acontecer que se eu estiver muito atento, alguém precise de mim. E lá vou ter eu que ir. Porquê é que eu estive atento? Como o rico Deus, porquê é que eu, rico, perguntei o que é que podia fazer mais? Não teria que ter ido embora envergonhado e triste, o jovem rico. Então nós muitas vezes também, terminando hoje, fingimos que não vemos, para que ninguém possa dizer, então não foste dar comida ao teu irmão e à tua irmã, há 3 dias que não comem? Mas eu não vi, eu não sabia. Fartos de saber que nós estamos seguros da miséria dos nossos irmãos e irmãs, mas fingimos que não vemos, porque conseguimos enganar o mundo, conseguimos enganar os homens bons e as mulheres boas, mas não conseguimos enganar aquele que é o Santo, 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 3 vezes Santo, o Senhor de toda a plenitude, toda a santidade, de toda a vida, Cristo, nosso Deus e Salvador. Então sejamos santos, como o Senhor, Verbo encarnado, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo é santo. Amai a Quaresma. Comecei por falar sobre isso. A Quaresma é este momento em que nos devemos começar a desprender das paixões deste mundo. Mas não é só da comida. Claro, começamos por aquilo que é mais periférico, que está mais próximo de nós, pela casca. A casca da Quaresma, se a Quaresma tivesse casca, sabe o que é casca de uma árvore? Seriam os alimentos que nós deixamos de comer. É difícil? Sim, mas não é tão difícil assim. Mais difícil é perdoar. Então façamos jejum do perdão que não conseguimos dar. Passemos a jejuar das nossas incapacidades. Deixemos de ser incapazes. Peçamos a Deus para lá onde eu era incapaz, que eu passe a ser capaz de amar, de ser generoso, de perdoar. É bom jejuar dos alimentos físicos para que nos tornemos mais leves neste corpo, sim, mas é mais importante que nós jejuemos também cá dentro da nossa alma. Jejuemos das maldicências que passamos a não dizer. Jejuemos dos julgamentos, porque é fácil julgarmos os nossos irmãos, só Deus julga. Então jejuemos dos julgamentos que não são a nós mistério. Não nos cumpre a nós julgar. Então jejuemos dessas coisas que não são boas para a nossa vida. E oremos, queridos irmãos e irmãs. Ninguém é virtuoso se não orar. Deus dá o dom da virtude àquele que abre a boca da sua alma, do seu luz, do seu coração. Não é esta boca que eu abro para comer uma batata. É importante eu abri-la para dizer, Senhor, eu amo-te. Sim, se neste eu amo-te, estiver eu todo inteiro. E não apenas um homem como o jovem rico de hoje, que estava lá pela metade, ou por 1/3 do que ele era. Ele não estava inteiro. Então, quando nós abrirmos a boca, amados irmãos e irmãs, que estejamos inteiros. Então, o Senhor de todas as virtudes, o todo virtuoso, o Cristo, o Verbo encarnado, partilhará aquilo que Ele é connosco. É isso que significa conceder-nos o dom da virtude. E quando nós adquirimos o dom da virtude pelo ascetismo, pela Quaresma, que é este caminho de acesso, que é a Quaresma? É a preparação para nos encontrarmos no dia de Natal com aquele que vai nascer, que vai ser o nosso Salvador, Cristo, que nasce em Belém. Mas até lá nós temos... O que é que a Igreja nos propõe durante a Quaresma? Que comecemos a ser mais parecidos com aquele que vai nascer. Que não sejamos o António, Joaquim, Manuel, Metropolita João, como ele é, como nós somos. Que vergonha! Chegarmos todos, como nós somos hoje, ao dia do nascimento de Cristo. Que cheguemos lá um pouquinho mais parecidos com o amor daquele que vai nascer. Deus dá-nos tudo para sermos como Ele e mais. E nós buscamos ser tão pequeninos. Nós preferimos ser balões, viver à imagem de balões inchados. Sabem o que são os balões? O balão é uma tripita. Se não tiver ar dentro, aquilo está ali metido na gaveta, ninguém o vê.
Mas quando incha, insuflamos ar no balão, o balão pode ficar do tamanho de 20 metros de altura, não é? Há aqueles balões até que andam nos ares. Nós vivemos neste mundo inchados, como balões, mas não somos reais, somos fantasmas nós próprios. Deus não quer fantasmas, Deus não quer bons, Deus não quer pessoas com comportamentos apenas regidos pelas leis deste mundo, que são algumas das quais, ou entre elas está a moral e a ética. Deus quer que nos possamos reger, ou seja, que nos deixemos conduzir pela santidade que Ele nos dá como modelo, porque Ele é o todo santo. E Ele dá-nos a força para sermos santos. Então, aproveitemos esta quaresma para sermos mais como Cristo e nada parecidos com o jovem rico e nada semelhantes ao jovem rico, semelhantes a Cristo nosso Deus. Que o Senhor vos proteja, guarde, abençoe e leve daqui para vossas casas melhores quando cada um de nós, começando por mim, chegou aqui à igreja. Lembrai-vos sempre, isto não é a igreja, que a igreja é Cristo, o corpo e o sangue de Cristo connosco.